Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para a gente iniciar o dia bem com as últimas notícias do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, não dá mole, se inscreve no canal, é de graça e além de ficar bem informado do entretenimento que a gente traz para você aqui, com 2 vídeos diários, você participa automaticamente de todos aqueles sorteios que a Amo Vasco TV faz para você. Toda semana, no final de semana, tem sorteio de uma camisa oficial da capa modelo supporter para quem é inscrito no canal, e para ser inscrito é de graça. Além disso, vai ter sorteio, de corta-vento, de agasalho da capa, conjunto, calça e casaco, aquele conjunto de camisas oficiais, e para quem é membro / colaborador do canal, R$ 7,99 por mês, meu irmão, é barato demais o preço de um cafezinho, e você concorre a uma camisa oficial de jogo por mês, mais aquela viagem ao Rio de Janeiro com tudo pago, meu amigo, para conhecer São Januário, fazer a pré na Barreira, tomar uma cervejinha lá com bigode. Vai ser sensacional quando esse dia chegar, então não dá mole, já chega se inscrevendo. E hoje a gente vai trazer aí o Vasco, quem sabe aí o Vasco avançando no dia de hoje, tanto na questão de estrutura de futebol, quanto em alguns nomes que podem fechar ainda hoje com o Vasco, para reforçar o Vasco para 2022. Então vamos junto nessa resenha, não sai daí não, a vinheta tá vindo e eu já tô voltando. Galera, vamos iniciar essa resenha, muita coisa para falar, o Vasco avançando na montagem da estrutura do seu futebol, Primeiramente, citar que o técnico Zé Ricardo chegou ao Brasil, domingo à noite ele chegou ao Brasil, e agora inicia o trabalho em loco ali, ligando para jogadores, reuniões a todo momento em São Januário, para poder finalizar, essa montagem do elenco para 2022, super empolgado em trabalhar de novo com o Carlos Brasil, e a notícia que a gente tem é que mais um nome conhecido, principalmente do Carlos Brasil, braço direito do Carlos Brasil, por onde ele passa, estava com o Carlos Brasil em São Paulo, no Corinthians, O nome do Eduardo Húngaro surge como possível coordenador técnico do Vasco. Galera, o Carlos Brasil está com força dentro do Vasco. O Vasco já confirmou, que o Carlos Brasil vai ser o homem forte do futebol do Vasco em 2022, e é possível que, além do Eduardo Húngaro, outros nomes que estavam com o Eduardo Húngaro em São Paulo, no Corinthians, possam retornar ao Vasco. A gente fica de olho nessa situação, porque tudo isso faz parte da montagem do elenco para o ano de 2022. A estrutura é muito importante, O Eduardo Húngaro é um cara cascudo do futebol, um pouco diferente do perfil do Fernando Praz, galera? O Fernando Praz vinha com uma grife, um cara que já jogou no Vasco, aquela história de que conhece o Vasco, apesar do Eduardo Húngaro ter passagem pelo Vasco, conhece muito bem como funciona a base do Vasco, como o clube funciona, inclusive já foi técnico, inclusive do Botafogo, numa Libertadores. Eu gosto muito do nome do Eduardo Húngaro, acho até que é um nome muito mais forte do que o do Fernando Praz, que seria uma grife, mas com pouca experiência de mercado. Vou torcer muito para o Eduardo Húngaro ser confirmado no dia de hoje no nosso Vasco da Gama, e ajudar na montagem do elenco para 2022. Galera, essa montagem do elenco, o Vasco pode avançar com alguns nomes no dia de hoje. São vários os nomes especulados, a gente vem, ainda vou falar do Diego Souza hoje, hein, galera? A gente vem trazendo aqui, durante a semana, semana passada, nomes como de Zé Roberto, Anderson Conceição, ex-Cuiabá, Yuri Castilho, que ganha muita força com a chegada do Zé Ricardo. Inclusive o Zé Ricardo teria feito uma ligação para o Yuri Castilho, o empresário negou, mas a gente sabe como é que é. O pessoal que vem negando, vem acertando. O Vasco trabalha em silêncio para anunciar o Yuri Castilho a qualquer momento. Eu gosto demais do jogador, torço muito para que venha para o Vasco. Tem o nome do Regis, tem Caio Dantas, tem vários os nomes que o Vasco vai tentando aí, avançar para poder trazer para 2022. Mas o nome mais forte, sem dúvida nenhuma, galera, é a questão do Diego Souza, galera. A torcida do Vasco tem essa paixão pelo Diego Souza.
O Vasco já conversa com o Diego Souza, fez proposta para o Diego Souza, tá na mão do Diego. O Diego está em férias nos Estados Unidos, foi lá dar uma visitada no Mickey e na Minnie, vai passar o Natal lá com a família, na casa dele na Flórida, né? É um cara que cativa o torcedor vascaíno, mas, como eu venho falando aqui, não é simples, né? O Diego Souza tem questão financeira a receber do Vasco. Diego Souza tinha um alto salário no Grêmio, espera ter propostas da Série A que possam equivaler ali, né, ao que ele recebia no Grêmio. Então, ele ouviu a proposta do Vasco, gostou da proposta do Vasco, não foi nada muito empolgante, mas ele disse que ia pensar, que ia conversar com a família, né, e retornaria para o Vasco. O Vasco vem mantendo contato com o Diego Souza e o Diego Souza pode sim pintar no Vasco. A notícia que vem de Pernambuco, né, do Folha de Pernambuco, é de que o Sport estaria também conversando com o Diego Souza, né? Muito tititi, bafafá na internet que ele estaria conversando com o Sport, que o Vasco tinha oferecido X, o Sport tinha oferecido Y, né? E na Folha de Pernambuco, né, o vice-presidente do Sport deu uma entrevista, né, que desmente um pouco dessa conversa entre Sport e Diego Souza, né? Ele disse que o Diego Souza sim é um jogador que interessa, mas tratou de jogar água gelada na cabeça do torcedor do Sport que sonha em ver o Diego Souza de novo em Pernambuco defendendo o Leão. Ele informou que sim, o jogador é um craque, né? Tem identificação com o Sport, mas que o Sport hoje está num momento diferente, financeiro, né? Teria que ver se o Diego Souza tinha interesse em disputar uma Série B, em voltar para o Sport, se ele teria interesse, né, se ele aceitaria reduzir o salário. A verdade é o seguinte, ele deixou claro, não tem conversa nenhuma, né, não tem nada encaminhado, e a gente tem o desejo. Agora, desejo, meu amigo, é aquela coisa, né? É aquele cara que está comendo arroz com ovo, mas tem desejo de comer a picanha, né? Não é assim, não é simples, tem muita coisa envolvida, e o vice-presidente do Sport já colocou um balde de água fria na cabeça do torcedor. Caveira, quer dizer que ele não vai para o Sport? Não é isso. O que ele quis dizer é o seguinte, no momento não tem nada, nem conversa iniciada. A gente apenas conversou com ele e ele falou, olha, se tiver proposta, eu ouço. Ponto. Então, o Vasco está na briga forte, tá? O Diego Souza tem o coração cruzmaltino. O Vasco teria feito uma proposta que não é baixa para os padrões do Vasco, tá, galera? Gira aí a galera falando na internet e notícias de dentro de São Januário, mas nada confirmado, que giraria em torno de 300 mil líquido o salário do Diego Souza, líquido, né, direito, depois dos impostos já descontados, né, e a gente fica aí, né, naquela expectativa do Diego Souza, quem sabe ser anunciado antes do Natal, seria um baita presente de Natal. O Vasco não vai acelerar nada só para apresentar antes do Natal, mas que seria sensacional, seria. Galera, situação do Zé Roberto eu quero trazer aqui, né? Porque envolve muito a situação do Fernando Miguel, né? A gente vinha dizendo aqui que o Zé Roberto poderia ser envolvido numa troca com o Fernando Miguel, mas a notícia que saiu aqui, o Vasco continua conversando sobre o Zé Roberto, a possibilidade é real, mas o Fernando Miguel vai rescindir contrato com o Vasco, tá, galera? O Vasco deve ao jogador e o Vasco vai trocar o dinheiro, né, que deve ao jogador. O jogador vai abrir mão dessa dívida e vai ficar livre no mercado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Vasco continua sondando o Zé Roberto, a possibilidade do Zé Roberto vir para o Vasco, e o Fernando Miguel vai seguir a sua vida livre no mercado. Galera, isso acontece demais no Vasco, infelizmente, mas é a realidade do clube há pelo menos 20 anos, 15 anos, tá? Então, Fernando Miguel, notícia da hora aí, tá? Tá assinando rescisão com o Vasco, galera. Um jogador que está muito próximo de assinar com o Vasco é o Daniel Amorim, galera. Provavelmente, nos próximos dias, é mais um nome, eu ia falar mais uma renovação, não está tendo renovação, é mais uma contratação que deve ser confirmada. Para mim, ó, ponto positivo, tá? Daniel Amorim, excelente reserva, jogador de Série B, cara que quando entrou, deu conta do recado, então eu torço muito para que o Daniel Amorim acerte
o quanto antes. Beleza, galera? Essas notícias que eu tinha para trazer para vocês. Fica ligado, tá? Se chegou até aqui, não deu like, não comentou aqui embaixo, tá dando mole. Não fica fora do sorteio do final de semana, que dá uma camisa oficial da capa, modelo supporter, ó. Esse daqui é um dos modelos, eu me amarro nessa camisa. Sempre falo isso para você aqui. Então se liga, dá o like, seja inscrito, óbvio, né? E comente aqui embaixo. O Bigode volta hoje à noite com aquela resenha esperta e as últimas informações do nosso Vascão, beleza? Saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.